A unidade sanitária, em que estado chegou a Sônia Eduardo, na unidade sanitária, no hospital, que lesões apresentava? Isto também, de alguma forma, iria ajudar a Sônia, os familiares da Sônia Eduardo, que deixa 2 filhos, um de 13 e um de 9. Este é um assunto. Gostávamos que a polícia, no exercício bom que tem, de sempre comunicar, esclarecer as questões que se levantam para evitar desvios. Importante mesmo seria que este laudo médico, que o relatório e a perícia respondessem às questões que estão a ser levantadas nesta altura. Foi-se uma vida e que o resto caberá à justiça. O que é que terá acontecido? Houve uma discussão? Desta discussão, a Sônia terá caído? É que são N questões a serem levantadas. Vamos deixar que a justiça seja feita, que a investigação continue, que o curso da investigação leve ao esclarecimento deste caso, do atropelamento que levou à morte a Sônia Eduardo. Ora, vamos avançar com a violência doméstica. Nós passamos aqui no Eco de Factos um vídeo em que aparecia um jovem, um cidadão, a agredir brutalmente uma mulher. Uma mulher que nas imagens apresentava estar em estado de mãe, carregava um bebê. É que o vídeo tornou-se viral nas redes sociais, que deixou indignado várias pessoas. A polícia, depois do contacto com o vídeo, foi até Viana e alcançou o jovem. Detido pela polícia, vamos ouvir a história. É que, Regi, temos a imagem da cidadã, da jovem que quase... Temos a imagem? Esta é a cidadã que aparece no vídeo, a ser agredida. Ela trabalha, faz pequenos trabalhos para ganhar dinheiro, ganhar a vida. É que naquele dia saía do trabalho. Posto em casa, encontrou o companheiro. Não satisfeito, porque ela tinha saído para realizar determinadas tarefas e aí conseguir alguma renda, conseguir algum dinheiro. Ela não consegue explicar porque é que depois o companheiro ficou tão enfurecido a ponto de agredi-la com objeto contundente. Em zonas bastante sensíveis. E para que você compreenda um pouco mais como é que começou esse assunto e a detenção do jovem, e agora vai ter que prestar contas à justiça. Rola a peça na tela do Ecos e Factos. As imagens mostram o momento exato em que a vítima é agredida pelo agressor, que por sinal é companheiro da mesma. O vídeo viralizou nas plataformas digitais, causando indignação às pessoas que viram as imagens. O crime de violência doméstica aconteceu no município de Viana. É um crime público, não é? Tendo em conta a gravidade depois a ocorrência prestada, porque isso ocorreu no dia 26 de fevereiro, isto mês passado, por volta das 18 horas, aqui mesmo no bairro da Chiteca, na regedoria. É comum as mulheres, depois de fazerem queixa, dias depois, não têm noção da gravidade do comportamento do marido. Vêm dias depois, pensando nos filhos, pensando num conjunto de fatores, menos na vida delas mesmas, né? E vêm retirar a queixa. Segundo a vítima, que trabalha como empregada doméstica, a briga aconteceu por causa de ciúmes. Estava a fazer um biscate de lavar roupa na casa de um sorteiro. Ele não gosta como faz o biscate no sorteiro de lavar roupa. Me encontra no colchão, sentado a me chamar, que nada, mana Júlia, é que então, quando tu vais lavar roupa, eu como então, tipo, me pagar, mas todo o dinheiro que eu fiz meu biscate, gastei tudo na bebedeira. Ele me encontrou aí a dormir deitado, com o bloco a me dar na cabeça. Eu não fiquei a gostar, levantei, se defender, ele travei o bloco para não me jogar mais na cabeça. Falei que estou cansado. Não faz isso por mim, porque eu estou grávida, estou concebida.
O suposto agressor foi identificado e já está a contas com a justiça. As diligências, feitas pela polícia aqui em Viana, foi possível proceder à detenção dele no sábado. Portanto, está detido, vai obviamente ser presente o Ministério Público para ser ouvido pelo juiz de garantia. Portanto, é lamentável, o vídeo é um vídeo que comoveu, continua a comover, melhor dito, e claramente a mensagem que fica é que, seja qual for os problemas, não podem ser resolvidos por esta via. A polícia reforça a importância da colaboração da população no combate à violência doméstica. Aí o som da porta, porque aqui em diante poderá ficar alguns dias por detrás das grades. Então você, caro telespectador que acompanha esta emissão, se conhecer histórias idênticas em que há mulheres a sofrerem por violência física ou psicológica ou violência verbal, denuncie. Denuncie também outros crimes, outras atividades ilícitas. Nós temos os nossos números, basta ligar e se pedir anonimato, nós poderemos preservar a sua identidade. Mas importa que este assunto chegue até nós, salve uma vida. Está a nossa companheira agora, livre está aí ela, porque o pior só não aconteceu, porque estava lá um cidadão com uma câmara amadora, filmou e colocou o vídeo nas redes sociais. Deve ser a nossa atitude, não ir ao encontro do local, porque o homem se calhar estava já com alguns níveis de álcool, então aí pode criar uma outra desavença. Então evitar, é bom que registre o facto e denuncie. Professor, doutor Agostinho Casamaior, por favor. Boa tarde. Muito boa tarde, e para si que fielmente acompanha o Ecos de Fato, estamos aqui em prol da nação angolana. Viu este vídeo? Mostrou-se na altura indignado. Exatamente. E aí está a Júlia. E ainda bem que a TPA tem feito esse trabalho bonito, seguia a ter uma segmentação da notícia, ver o desfecho de cada notícia, e para nós é um privilégio saber que o camarada está à conta com a lei, e a dona Júlia que tenha consciência que o caminho pelo qual não deve voltar, porque as nossas mamães também são um pouquinho teimosas. A polícia safa, olha, digo a expressão, tira-lhe que é da mão do agressor, e amanhã diz, embora com o amor da minha vida, volta de novo. E esta consciência, conforme diz o Dr. Alcântara Costa, pode lhe levar, daqui a alguns dias, alguns meses, nós ler o elogio fúnebre da mesma. Então, eu vou voltar a si dentro de mais alguns instantes. E vou convidar o professor Júlio Quental para que se junte a nós. O professor Júlio Quental, como um bom pai de família, como alguém que também lança mensagens da concórdia, da harmonia que deve existir nos lares. Por favor, professor Júlio Quental, não é só um especialista em matéria de trânsito, mas também é um pai, um educador, alguém que muito acompanha e sensibiliza-se com questões que têm a ver com a construção de uma sociedade que seja sã. Professor Júlio Quental, boa tarde. Boa tarde, caríssimo, boa tarde. Exato. Volto a si. Dizias que é preciso que a nossa irmã tire lições deste ato. Exatamente, porque se nada disso vai adiantar o trabalho que o Estado está a fazer. E me permita-me que eu discorra sobre isto. A Bíblia fala em Mateus que existe... Os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente percebe que ele não ama o próximo como ele mesmo, então esse indivíduo não serve para estar na nossa comunidade. Primeiro, a nossa mãe tem que ter consciência que o indivíduo que o ama não bate desta mesma natureza ou desta forma. E esta consciência vai permitir que esta senhora tenha a noção da vida e o risco que ela corre. A polícia fez o seu trabalho perfeito. E está de parabéns à Polícia Nacional. De ir atrás do indivíduo, prender o indivíduo e entregar então a quem é competente, que é a justiça. Agora, a senhora tem que ter consciência, porque a boa parte das nossas mamães tem esse problema. Elas depois de um tempo, 2, 3 meses, percebem que o amor da sua vida na cadeia está a sofrer ou algo parecido, elas vão na cadeia implorando para soltar o esposo e retiram a queixa, melhor digo. E este problema vai desencadear uma futura morte. Eu dizia sempre isso. Se você não tiver noção da tua vida,
teremos que daqui a 2, 3 meses estar no Camama, ou no Benfica, ou no parecido, ler o telejúri fúnebre. Se isto que você não quer que aconteça na tua vida, é bom que tenhamos noção de que a nossa vida, nós somos um agente fundamental para cuidar. Nós também chamar a atenção ao marido, e você, marido que está em casa. A mulher não foi feita para bater. A mulher foi feita para ser amada, acarinhada. A Bíblia fala que a mulher é adjuntora, é ajudadora. Há quem diga que, às vezes, um pouco de vara a mulher é apimentar a relação. Será isto? Eu, por acaso, já vi muitas meninas. Eu tenho até uma colega que diz que gosta, sente-se amada quando o marido lhe bate. Eu não sei se calhar o corpo dele é diferente do nosso, mas se ela mesmo é constituída por carne, pele e osso, não sei. Porque eu acho que nenhuma demonstração de amor ou de afeto deve ser ligada à questão física. Eu acho que não é bom que um homem que é nascido para cuidar da sua varoa, este homem bate. Eu acho que o homem tem que ter a consciência que é homem e é mais forte entre a mulher e não deve, em nenhum momento, agir pela violência. Professor Júlio Quental, como afastar este ambiente que hoje os lares vão ganhando, grande parte dos lares? Tivemos a notícia triste do AMO, em que uma cidadã, uma flor da idade, 40 anos, é atropelada supostamente pelo marido. Agora este caso em que esta cidadã que aparece nas imagens terá sido agredida brutalmente, cujo vídeo rolou nas redes sociais. Como construirmos uma sociedade que concorra para a consolidação de um Estado? Calombe, a família é o primeiro instituto que Deus criou. É lá onde tudo começa. Todos nós viemos da família. E é fundamental que homem e mulher, quando decidam constituir lar, eles façam uma introspeção. Será que estou preparado para esta nova fase? Será que eu estou em condições de me dedicar a esta pessoa e vice-versa? Será que eu estou em condições de prover amor a esta pessoa? Desta relação surgirão filhos. Será que este indivíduo ou esta senhora é a pessoa que eu quero que seja o pai ou a mãe dos meus filhos? Que valores ele tem para transmitir aos rebentos que virão depois? E é isso que temos que fazer, a introspeção. Eu tenho dito, a minha mãe dizia que as mulheres devem olhar para si como pérolas. E há aquela máxima que diz que não se devem dar pérolas a porcos. Exatamente. Porque o porco não tem noção do valor das pérolas. Vai tratar mal. Mas também é fundamental que esta pérola se valorize. Neste caso específico, fui acompanhando e pude perceber que esta senhora está gestada. Certo? Ela está com 7 meses de gestação. E parece-me que o ônus, o problema surge de onde? Supostamente a senhora surge em casa, ou a casa é embriagada. E então é isto, uma mulher gestada vai fazer ingestão de bebida alcoólica. Está a ver? A primeira questão é esta, amarmos-nos, percebermos que nós temos dentro de nós um ser que virá. E que a condição de vida primária deste ser depende muito da autoestima que nós temos, do cuidado que nós temos, certo? Mas não dá o direito isso ao marido de agredi-la. Não dá. Há outras formas, chamam a família, sentam, conversam, mas ela, eu tenho dito, Calombe, a mulher é o pilar da sociedade. Um homem educa uma pessoa, uma mulher educa uma nação. É por isso que se vê que naqueles lares em que o homem é polígamo, é vadio, não é? Permita uma expressão, mas se a mulher for reta, os filhos terão a tendência de seguir retos. Mas o inverso, um homem reto, mas que a mulher não tem aquele comportamento ético e moral adequado, então os filhos têm tendência a despistarem-se. Portanto, aqui a chamada de atenção é: temos que evitar comportamentos destes. O homem não deve ser agressor, o homem não deve agredir, e até porque nós sabemos que muitos rapazes jovens tornam-se agressores por verem a mãe apanhar durante a vida toda. Então, se a minha mãe apanhava, por que a minha mulher não pode apanhar? Então, temos que evitar estes acontecimentos. Relativamente à questão do AMBO, aquilo tem tripla tipicidade penal. Primeiro, homicídio qualificado em razão dos motivos, quer dizer, o motivo que levou aquele esposo a atropelar a esposa é um motivo que
torpe, certo? Inqualificável, e isso está tipificado nos termos do artigo 149 do Código Penal. E depois também temos ainda homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. O que isso quer dizer? Quando o indivíduo, portanto, agride, certo? Ou comete homicídio em relação à esposa, aí tem tipicidade nos termos do artigo 150 do Código Penal. Isto é, em razão da qualidade da vítima. E há mais. Podemos remeter isto para o artigo 208 do mesmo Código Penal. Quando alguém o atropela, certo? E se exime da obrigação de prestar auxílio, nega auxílio ao vitimado, certo? E isto também constitui um ilícito penal. Quer dizer que, além da responsabilidade criminal em razão do homicídio, deve também ser promovida a cassação da carta de condução, conjugando o artigo 208 do Código Penal com o número 2 do artigo 111 do mesmo normativo. Portanto, além dele levar os 25 anos de prisão, certo? Ainda deve-lhe ser cassada a carta de condução, porque ele usou um meio rolante, certo? Um veículo motorizado para vitimar a sua esposa. Portanto, temos que fazer uma introspeção. As famílias têm que fazer uma introspeção muito séria. A sociedade que nós temos hoje está em razão do facto de homem e mulher se terem exonerado das responsabilidades que recaem sobre si em razão da relação marital ou matrimonial. Doutor Casamaior, quer acrescentar? Olha, eu costumo sempre dizer assim, Alberto Bandura vai trazer uma grande filosofia sobre nós, que é a aprendizagem social. Alberto Bandura fala que os indivíduos aprendem normalmente com a sociedade. Não se consegue perceber, e eu estava com esse caso na internet e não só, como é que um esposo, não sei por qual motivo, tenha tal atitude. Mas também, vamos aqui dizer, a sociedade precisa ser boa, porque estamos a criar uma sociedade paranormal. Porque se a história ser verdade, que a amante ou ao parecido, ou a sua companheira extraconjugal tem a ousadia de mandar mensagem na sua esposa, e o esposo, se calhar vendo a sua esposa, passa com o carro por cima da sua esposa, eu sempre digo, a consciência individual, a consciência coletiva tem que ser maior que a individual. Quer dizer, isto é, ela é mãe do meu filho, consciência coletiva. Quer dizer que a ausência dela não afeta somente a mim, mas afeta um conjunto que é meus filhos. Ok, vamos comparar a consciência da outra, se afeta da mesma proporção na minha família ou não. Quer dizer que, socialmente falando, eu vou meter a minha família na balança entre a pessoa que está aqui e essa que está aqui. Qual delas socialmente ocupa maior peso na minha vida? Claramente que a sociologia, Alberto Bandura, Albert Einstein, Platão, Sócrates, Xenofonte, falam que todos esses recaem sobre ela porque ela tem um espaço familiar. Ela acaba educando a pessoa. Se ela acaba educando a pessoa, quer dizer que o esposo tem que ter a consciência, digo sempre, pensamentos são vagos, mas a racionalidade comportamental é absoluto do homem. Permita-me que eu fale algo. Agostinho Neto dizia assim que a caneta é a arma do pioneiro. Permita-me, a caneta escreve ou é para escrever? Essa caneta não escreve, essa caneta é para escrever. Quer dizer que quem escreve é a ação do homem. Se Agostinho Neto dizia que a caneta é a arma do pioneiro, o indivíduo tem que ter consciência o que é que vai escrever para a sua vida. Porque embora ele amanhã saia da cadeia, mas a caneta pela qual ele escreveu e aquilo que ele está escrito hoje vai lhe seguir para toda a vida. Então cada homem tem que ter consciência de que a família é o bem mais precioso, é uma dádiva que Deus nos deu para ser concedido e levado da melhor maneira. Não matar alguém. Se não quer, sempre digo, se a gente não se sente bem comigo, não há paixão entre nós, por favor, separa-nos. É normal, porque a Bíblia fala que a bênção da segunda casa é maior do que a primeira casa. Então é normal, se calhar se comigo não funcionou, mas o calome vai funcionar. Se calhar alguém vai funcionar, então tem que ter consciência. O amor não é para ser escravizado, não deve ser do ponto de vista da escravatura, porque o amor deve ser sentido na base da ternura, a compaixão. E o doutor dizia até em Pedro, não dá comida fina aos cães. Correto. Não dá pela aos cães, não dá comida fina aos cães. Quer dizer que o cão mesmo dando comida fina, se ele não sabe o valor da comida, não vai valorizar a comida. Então, mas também há pessoas disso. egocentristas. Se não és feliz comigo, não o serás com mais ninguém. E é este sentimento de propriedade sobre as esposas que nós não devemos ter. Ok. Agora, vamos de facto olhar para este assunto que vem a seguir. É que um homem chamado para proteger um bem imóvel no prenda decide chamar
uma mulher de 35 anos para fazer-lhe companhia. Que ao longo da noite, o homem quando desperta, olha tenta despertar a senhora não reagia. No dia seguinte, a senhora está morta há 35 anos. Uma história que você vai conferir ainda hoje ou amanhã. Agora vamos até à província do Uís, onde o garimpo ilegal de ouro no município do Songo levou à detenção de um cidadão com quantidades de ouro. A polícia promete continuar a realizar essas operações para que não exista mais essa atividade de forma ilegal no Songo. A reportagem que você acompanha já a seguir. Em sua posse foram encontradas várias quantidades do produto que, de acordo com os especialistas do Serviço de Investigação Criminal, dizem tratar-se de ouro que está a ser explorado de forma ilegal no município do Songo. O cidadão terá sido detido quando tentava comercializar os minérios em sua posse. O Serviço de Investigação Criminal no Uís procedeu à detenção de um cidadão de 42 anos de idade, indiciado nas práticas dos crimes de exploração e tráfico ilícito de minérios do tipo ouro. Segundo o porta-voz do SIC, a prática de garimpo está a ser realizada frequentemente por jovens, mas a polícia está atenta para o combate a todas as manobras dos garimpeiros. Diante de um trabalho de inteligência criminal, o Serviço de Investigação Criminal procedeu igualmente à apreensão de uma quantidade de ouro ainda não identificada e uma balança de medição do referido produto. E importa aqui salientar que nós vamos continuar com o nosso trabalho de forma a desmantelar todos aqueles grupos que continuam a garimpar o referido produto naquele município. Estão nesta altura a ser investigadas várias pessoas acusadas de estarem envolvidas no garimpo de ouro e outros minerais nos municípios do Songo, Milunga, Sanza Pombo, Quimbele e Buengas. Aqui o garimpo de ouro na província do Uís. Doutor Agostinho Casamaior, essa questão do garimpo de ouro, defendiam que a um dado momento as autoridades têm que procurar e direcionar a atividade em cooperativas. Exatamente, porque permita-me que eu viaje um bocadinho sobre a economia, não tive lá há muito tempo. Adam Smith, que é o pai da economia, diz que todos os bens são escassos. Na visão de Adam Smith, os bens são escassos, quer dizer que o Estado tem que controlar os bens que são escassos. Se os bens são escassos, segundo Adam Smith, então o Estado não permite que um particular tome a tendência de explorar uma riqueza para a qual confere ao Estado para melhor distribuir com a sua população. Quer dizer que o governo angolano até então tem feito uma boa medida, um bom trabalho de proibir que eu particular quero tirar ouro ou diamante e vou lá e cavo. Não, temos que tirar do ponto de vista coletivo, tiro para o Estado e do ponto de vista coletivo distribuir a riqueza de acordo à necessidade populacional. Penso que cada um tem que ter consciência disso. A Angola de 75, a Angola de 70 já não é a mesma de hoje. E hoje nós temos um governo estruturado, composto, temos ideia, temos ideologias sociais e políticas e o governo de hoje quer Se quiser explorar, é preciso ter uma licença. Exatamente, uma licença pela qual o Estado também ganha. Agora, eu, Agostinho Casamaior, pensar que quero ter ouro e vou lá cavar, não é assim. Em toda parte do mundo, e Kant dizia que o ser humano é o único animal na face da Terra que precisa do outro para viver. Na visão de Kant, ninguém viva de forma desordenada, porque precisamos sempre de alguém para orientar. Este alguém que é o Estado. Então, se o Estado orienta, segundo a visão do Kant, todo cidadão deve respeitar a lei do país, não importa quem seja. Eu acho que a medida é boa, vai ser, penso que o Estado está a fazer bom trabalho, mas também temos que ter a consciência do angolano, porque não tem essa consciência, vou só fazer, não vamos apanhar. Não, o país está a trabalhar, a Angola está a crescer, e se queremos melhorar, se queremos cobrar ao Estado, temos que o Estado trabalhe, o Estado vai buscando meios para que todos nós tenhamos os benefícios sociais e econômicos que possamos viver, ter uma sociedade economicamente mais estável. Então, penso que a medida é boa e reprovar o angolano que vai por esta via. Eu vou colocar um ponto e vírgula, doutor Agostinho Casamaior, porque agora vamos ter o espaço do trânsito. Sem problema. Invertermos aí o papel. Exatamente. Ok, nosso estúdio dá. Ok, agora sim, esse espaço é reservado. Vamos ver como é que está a circulação rodoviária na cidade capital. O trânsito
a ser dado aqui através da gentileza do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos para o primeiro ponto, para que hoje, no primeiro dia de trabalho, depois do feriado, em função do Carnaval, a maior manifestação cultural do povo angolano, gente a regressar a casa neste período, 21 de janeiro. Aqui o trânsito nos dois sentidos está fluido. Professor Júlio Quental, até o momento, nas imagens que vemos, eu diria que está fluidíssimo. Portanto, quarta-feira, via de regra, é o dia em que começa a haver um decréscimo no que tange ao volume do trânsito. Portanto, hoje não é exceção. E com o fim de semana prolongado, obviamente que muita gente hoje absteve-se de cumprir com aquela obrigação de trabalhar, certo? E, portanto, nota-se esse trânsito fluido nos dois sentidos. Né? A falta aí é tripla, certo? É tripla. Agora, em relação a este local, olha-me o que é para este senhor. Pronto, temos aqui dito, falta de conhecimento de facto. Esta linha contínua não deve ser pisada nem transposta. A linha descontínua, que é uma da linha de abrandamento, pode até ser pisada ou transposta. Mas olha aí, está errado isso. Outro erro crasso tem a ver com a instituição que pintou esta marca. O Código da Estrada estabelece que estas marcas aqui designam-se por raias oblíquas e elas devem ser de cor branca e o seu limite, outro ilícito, também deve ser branco. E o Código da Estrada estabelece que as raias oblíquas, quando delimitadas por linhas contínuas, elas indicam a proibição de parar, estacionar ou entrar na área por elas demarcadas. Se os condutores são useiros e viseiros em cometer este ilícito, deveria haver ali um agente para fiscalizar. Outros sim, azuis e brancos em segunda fila. O que está a passar? O código diz que a paragem e o estacionamento devem fazer-se o mais à direita possível, certo? E o mais próximo das bermas e passeios. Nunca em segunda fila. Olha aqui, este senhor, topo de gama e um erro crasso. Ao invés de ocupar tempestivamente o lado direito para depois entrar pela bifurcação, ele está à esquerda e faz uma entrada em diagonal. Nós temos problemas sérios de condução aqui neste país. Temos mesmo. Daí que amanhã, se Deus quiser, entre amanhã e sexta-feira, vamos falar sobre a inibição do conduzir, proibição de conduzir e a cassação. Nós temos que começar a separar o trigo do joio. Há pessoas a quem se deve retirar o direito de conduzir. Um deles é este. De forma deliberada. Para não violar sistematicamente as normas constitucionais. Não é só violar, é que deste comportamento podem resultar mortes, e veremos daqui a um bocado o gráfico que vai nos mostrar quantos pereceram nesse fim de semana prolongado. Exatamente, vamos agora para o Cacenda, o viaduto do Cacenda, onde também a circulação por esta altura do dia está tranquila, mas no sentido de quem sobe, no sentido ascendente, está um bocado pesado, é normal, porque é um ponto de bastante circulação. Correto. Aqui também um verde e maior fluxo, cidadãos a usarem a passadeira como se deve. É o conselho que tem sido feito aqui, que tem sido deixado pelo professor Júlio Quental. Mas as autoridades cometem aqui um erro. Repare, há passadeira aqui deste lado, mas o prolongamento, ali acontece o mesmo. Passadeira aqui, certo? E outra ali desfasada. Está a ver? O peão tem que atravessar ali e depois, certo? Faz um Z. Quando devia estar linear. Tinha que estar na mesma direção. Corretíssimo, linear, para que ele não faça esse movimento enviesado. Portanto, esta via, a via que sai de lá para cá, sai da 21 de janeiro para este largo. E os condutores, em observância àquilo que dispõe a linha C do artigo 31º do Código da Estrada, estes condutores aqui, embora à direita, em observância à linha C, eles ao entrar para a rotunda devem-se dar passagem a este condutor. O Código da Estrada estabelece que nas interseções o direito de passar primeiro recai ao condutor do veículo que se apresenta à direita. Todavia, esta norma admite exceções e uma delas é quando se for a entrar para a rotunda. Aqui os condutores, alguns deles, estão a ser impecáveis, reduzem a velocidade, param e deixam passar os peões. Só que este faz uma paragem intempestiva. Sabe por quê? Porque a paragem deve ser feita antes desta linha.
antes da passadeira, é colocada uma linha transversal contínua, que é a linha que delimita o local até onde a paragem deve ser feita, caso os peões manifestem a intenção de atravessar. Os outros já não estão a respeitar. E é este problema: educação. A educação sobre os sinais de trânsito que devem necessariamente serem obedecidos por quem está ao volante e não só você que também é peão, você que é pedestre, você que é cidadão, deve dominar para efetivamente não termos este desfazamento entre o automobilista e aquele que circula na passadeira, que circula na calçada. Vamos para um outro ponto, Angomarte de Viana. Aqui o trânsito nos dois sentidos não está tão carregado. Não consegue está. circular. Correto. Aqui não tem passadeira. Este ponto, a pedonal está em construção e a obrigatoriedade é transpor a barreira de betão. Vejamos. A pedonal está em construção, certo? Quer dizer que, por força maior, os peões são obrigados a atravessar aqui. Então, por que não demarcar? Por que não delimitar, legitimar o atravessamento de peões ali? Por que não colocar sinais gráficos verticais de um lado e do outro, indicando a existência de uma passagem para peões, que até pode ser temporária, certo? Então, logo seja reposta a condição de transitabilidade lá em cima, se pode aqui o atravessamento. Não pode haver uma sensibilidade para que estes automobilistas parem, para dar prioridade aos peões. Aos peões. Portanto, Estão aglomerados aí. É o seguinte. As nações fazem-se reger por normas, certo? Quer dizer que no espaço rodoviário, condutores e peões são utentes de quê? De direitos e deveres. Onde é que o condutor é obrigado a ceder passagem a peões? Nos locais previamente concebidos para o efeito. Neste caso, para que haja legitimidade, seria bom que se colocassem sinais gráficos verticais e marcas ou agentes de trânsito para então alternar a passagem entre peões e veículos. Porque deixar isto a critério dos condutores e dos peões, vai haver uma algazarra, certo? Portanto, ou colocar sinais, ou então colocar agentes para alternar a passagem entre peões e veículos. Mas repare, se um dos veículos despistar, e temos imagens disso, de um caminhão que se despistou aqui neste troço e trucidou mais de 6 pessoas que morreram na hora. Olha, hoje temos lá agente até, temos agente. Está lá um agente que está, portanto, a alternar. Só que repare, do ponto de vista da segurança, isto não é correto. Tinha que se remover até, se calhar, este separador, porque vai daí o indivíduo a saltar para o outro lado, tropeça, já está aqui por debaixo do caminhão. E há momentos que tem havido também a presença de um agente regulador de trânsito. É o caso de hoje. Temos agente. Aqui, havendo agente, aplica-se o preceituado nos termos do artigo 7º do Código da Estrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que os sinais, as prescrições resultantes dos sinais sobrepõem-se às regras. E os sinais dos agentes reguladores de trânsito estão no topo da cadeia hierárquica. Ele tem competência para mandar parar os veículos e passar os peões. Angomarte Viana, trânsito aqui também não está assim tão carregado. Nesta quarta-feira, 5 de março de 2025, vamos ver um último ponto. Fidel Castro, aqui a presença de veículos neste ponto que o professor Júlio Quental tem estado a chamar a atenção, tende a existir um elemento para regular e fiscalizar o trânsito neste ponto. Correto. Isto coloca-me os pelos eriçados. Porque esta placa aqui chama-se ilhéu direcional. A manobra de paragem e o estacionamento neste local é proibida. E repare só que o trânsito da frente está fluido. Aqui, ao condensar em razão, primeiro, da paragem e início de marcha neste local inapropriado, agravado do facto de peões atravessarem neste ponto, está a ver? Mesmo por debaixo de uma pedonal. Nós temos que aplicar a norma muitas das vezes de forma coerciva. Outro sim, já que o dissemos várias vezes. Calombe, ao longo da Fidel de Castro, as manobras de paragem e o estacionamento são proibidas. Por quê? Em razão da presença em toda a sua extensão desta linha contínua amarela. A linha contínua amarela no bordo do lancilo junto deste indica simultaneamente a proibição de parar e estacionar em toda a extensão da mesma. E repare, estes senhores estão ali a imobilizar-se em arrepio à norma, porque o governo da província colocou espaços ali para
à coleta ou descarga de passageiros. Todavia, estes, como são os mais espertinhos, fazem a paragem ali. Mas também houve aqui um inconveniente, houve uma ação mal elaborada. Qual? Permite-se que os veículos saiam daquele ponto de imobilização e façam a entrada por aqui. O Ronaldo João, que hoje é o operador do CISP, está aí a puxar um pouco mais a imagem para que possamos ter maior ângulo e ser ela analisada, esta imagem que de facto está aqui a merecer o olhar atento do professor Júlio Quental. Ora, vamos a seguir ver o gráfico em relação à sinistralidade rodoviária. O gráfico sobre a sinistralidade rodoviária sim, o gráfico. É que há muitos acidentes que ocorreram não só durante o fim de semana prolongado, mas também ao longo dos outros dias nós tivemos acidentes. Professor Júlio Quental, comparativamente ao período homólogo, temos números acima ou mais abaixo? Os números subiram. E é preocupante. Repara que, coincidentemente, certo? O calendário para o mês de fevereiro é quase igualinho ao do mês de março. De março. Foram nos mesmos dias, feriados e portanto, finais de semana. O que é que temos aqui? Temos aqui, certo, os dados concedidos pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária relativos à sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça. Portanto, sexta começou o final de semana, sábado e domingo foi o final de semana, segunda-feira foi ponte e ontem, terça, foi o feriado. Quais são os dados que temos disto? Ora, na sexta-feira tivemos 26 acidentes que produziram 5 mortos e 41 feridos. Temos mais 5 mortos em relação ao período análogo do mês passado. Mais 5 acidentes, mais 3 mortos e mais 8 feridos. Quer dizer, nas 3 variáveis houve ascensão. No sábado, tivemos 45 acidentes que produziram 9 mortos e 57 feridos. Temos menos 3 acidentes do que o período em referência, temos menos 2 mortos do que o período em referência, todavia temos mais 6 feridos em relação ao período análogo. No domingo, que é o dia em que as pessoas vão à missa e deviam estar um pouco mais bem comportadas, tivemos 33 acidentes, certo? Que produziram 15 mortos e 32 feridos. Estamos a falar de mais 9 acidentes do que o período em referência, mais 9 mortos do que o período em comparação, felizmente menos 16 feridos. Na segunda-feira, que era o dia da ressaca, as pessoas estavam em casa, certo? Ainda assim ocorreram 22 acidentes, certo? Que produziram 7 mortos e 32 feridos. Estamos a falar de mais 6 acidentes do que o período em referência, mais 3 mortos e mais 16 feridos. Por último, temos ontem, a terça-feira, que tivemos 21 acidentes, certo? Que produziram 6 mortos e 19 feridos. Mais 2 acidentes, mais 2 mortos, todavia menos 13 feridos. Agora vamos ver o acumulado em 5 dias. Para os 5 dias, temos 147 acidentes que produziram 42 mortos e 181 feridos para 5 dias. Temos mais 15 acidentes do que o período em referência, mais 15 mortos do que o período em comparação e mais 1 ferido. Estamos a falar de 42 pessoas que pereceram, partiram para o além em apenas 5 dias. Isto é violento. E estamos a falar, Calomba, de mortos in situ no local do acidente, porque muitos daqueles 181 feridos podem evoluir a óbito em razão da gravidade das ofensas à integridade física ou em razão de serem portadores de patologias pré-existentes. Não podemos aproveitar-nos do final de semana ou de um prolongado, de uma ponte ou de um feriado para então dar aso a nos tornarmos um Ayrton Senna nas nossas vias públicas. Não pode ser. Portanto, pessoas estão a morrer, pessoas estão a adquirir incapacidade cognitiva porque não há observância das normas que regem e disciplinam o código da estrada ou a condução aqui no nosso espaço. É por isso que eu disse há bocadinho, temos que aplicar a inibição, a cassação da carta de condução.
separar o trigo do joio. Mas melhor do que isso, devemos promover o quê? Educação viária. Os nossos segredos estão mesmo na educação. Nós temos que educar as pessoas de que a convivência no espaço rodoviário implica a observância de um conjunto de fatores. Professor Júlio Quental, muito obrigado por esta partilha de informação. Temos 42 mortos, 181 feridos. Agradecê-lo, esperar que tenhamos mais informações com menos mortos, menos feridos, em relação também a este gráfico que traz sempre para a partilha. Quero só aqui mais uma notinha. Estes dados que trouxemos é do fim de semana prolongado. Amanhã traremos os dados da sinistralidade do mês de fevereiro, que ainda não passamos aqui. Vamos passar isto amanhã e verão também que fevereiro foi algo violento. Disponha, estamos aqui que é para servir. Obrigado, professor Júlio Quental. É a altura para nós fazermos um breve intervalo, assim que nos acompanha a partir do município do Kacongo, província mais ao norte do país. Cabinda, receba o nosso abraço. É para já um curtíssimo intervalo, já voltamos com outras histórias. Reencontro. Para recordar, lembrar e matar saudades, os naturais amigos e simpatizantes da cidade de Lubango, em Luanda, têm um lugar marcado. Domingo, 16 de março, pelas 16 horas, no condomínio Girassol, no bar do Jojó, Tarde Mumuila, com Livonga. Ela não é tua, não é minha, não é de ninguém. Ivan Alexei. Esse amor que nos seduz. A Cabaná e suporte da melhor banda no momento, Cana de Açúcar, ao som do DJ Marinho Pibol e China. Adquira já o seu ingresso por 15.000 kwanzas, com direito a uma tábua de grelhados e 2 bebidas de rolha. Reserve já. 923 50 34 51. Reencontro. Depois não diga que não lhe avisei. Em caso suspeito de cólera, antes de levar o doente para o centro de saúde mais próximo, deve dar muitos líquidos ou soro caseiro. O combate à cólera é uma responsabilidade de todos nós, das nossas famílias e das nossas comunidades. Salvemos as nossas vidas. Você sabia que está disponível em qualquer operadora do serviço móvel um pacote integrado protegido de 70 minutos de voz, 50 SMS e 500 MB de dados mensais, tudo isso por apenas 2.000 kwanzas? Essa é uma iniciativa do INACOM para apoiar a todos os consumidores, dando maior acessibilidade aos serviços de comunicação, garantindo a disponibilidade de um plano acessível e eficiente de consumo mensal. Instituto Angolano das Comunicações, há 25 anos no dia-a-dia dos angolanos. Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Governo de Angola. Arena Uesa Paradise apresenta o show de Yola Semedo, a diva memorável da nossa canção. Sinta-se uma mulher célebre, sinta-se especial. Sábado, 8 de março, encontro marcado a partir das 14 horas no Uesa Paradise Via Expressa, com buffet e bar aberto. Reservas 923 714 397.